So box, box, box. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Box original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com Francisco Zotto. E vamos para a polêmica. Polêmica! Exclamação! Hoje vamos falar da polêmica, não polêmica, na verdade. Ressuscitar uma polêmica, Zotto. Lá de 2008, da Fórmula 1, após uma declaração do Bernie Eccleston, que a gente vai repercutir aqui ao longo do programa, que ateou fogo em Felipe Massa na discussão novamente sobre a temporada, principalmente sobre o que rolou no Singapura Gate. Que é isso? O Bernie fez isso mesmo? Tacou fogo numa? Que horror. Meteu fogo. E pra apagar essa merda aí, como é que faz, Zotto? Taca mais gasolina, é claro. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir esse assunto. Eu sei que você deve estar falando, nossa, mas em pleno 2023 vocês falando isso. Mas a temporada tá do jeito que tá, né, Zotto? Então a gente tem que... A gente vai ter que achar assunto, né? Porque ficar falando bem da Red Bull todo o programa é difícil, é complicado. Tá complicado. Então, assim, vamos voltar ao túnel do tempo e falar com vocês. Vale a pena, Massa? Mas então, Zotto, vamos começar aqui respondendo uma pergunta importante aqui. Você acha mesmo que o Massa deve recorrer perante tudo isso que aconteceu e que o Bernie falou e tudo mais sobre o Singapura Gate depois de tanto tempo? Não. Brincadeira, vamos fazer aqui por etapas, bonitinho, certinho, porque eu também compartilho a resposta, mas ela não é tão simples quanto um não. Ou é, e a gente tá... É que assim, a gente brasileiro, a gente nunca superou 2008. Essa é a realidade. E eu acho que esse sentimento acabou passando não só pelo público da Fórmula 1, mas também pelo Massa, né? Sim, falando nisso, Zotto, onde você tava em 2018? Você chorou por quantos dias? 2018 eu estava morando... 2008. Ah, 2008. Em 2018 a gente chorou por quase 4 anos, mas enfim. Eu tava em Camboriú, vocês verem como eu chorei. Rapaz, nós choramos em 2018, te contar. Mas o 2023, Zotto, graças a Deus. 2008, eu estava assistindo de casa, eu estava assistindo a corrida e eu gritei não quando aconteceu aquela última ultrapassagem do Lewis Hamilton, né? Não sei dizer se eu chorei, eu acho que não cheguei a chorar, porque eu sou duro na queda, mas umas lágrimas, assim, o meu olho ficou sem dúvida marejado. Mas a pergunta não é onde eu estava, é onde você estava. Ah, eu estava? Então, eu estava em casa também, assistindo a corrida. Eu lembro que estava até meu pai e uma pessoa da vizinhança lá, tal, assim, que eles não estavam nem aí pra corrida. Você não estava lá? Não, eu não estava em 2008, quem estava lá era o nosso querido amigo Martelo. Ah, era o Marcelo, é verdade. Um abraço pro Marcelo. Nosso querido amigo Marcelo, que ele deve ter boas piadas do... Inclusive, eu vou pedir pro Marcelo mandar uma piada de Ferrari pra gente. É boa. Ô Marcelo, a gente tá gravando um podcast aqui sobre o ano de 2008 lá da cagada com massa da Ferrari lá, perdeu o título pro Hamilton. Você que tava lá, manda uma piada de tio do pavê que você sempre manda boa aí. Manda em áudio, que eu vou colocar no programa. Olha, piada eu não tenho, mas tem uma história boa, que nesse dia eu conheci um cara de Joanesburgo, África do Sul, chamado Charles. Ele tinha um iPhone dourado e tava torcendo pro Hamilton na época. E a gente, claro, né, torcendo pro Massa lá. E eu ensinei pra ele, que ele tava sentado do nosso lado e tal, né, o ditado "não conte com os ovos antes da galinha botá-los", que a gente tava achando que o Massa ia ganhar e tal. E como eu não sabia se tinha algum ditado em inglês parecido, né, eu traduzi o ditado para inglês literal para ele, né? "Don't count with the eggs before the chicken lays", né? Ou algo assim. E aí, quando o Massa ganhou, a gente comemorou e tal, e quando percebemos o que havia acontecido, ele desceu da onde ele estava, deu 2 tapinhas no meu ombro, e perguntou "How's your chickens?"
E foi isso. Mas voltando, cara, eu tava em casa e, assim, eu tava assistindo relativamente tranquilo, assim, sem esperança, tá ligado? Porque meio que, tipo, o Hamilton tava numa posição confortável, assim, e era o Hamilton já, tá ligado? E a gente sabia do perigo que era o Lewis Hamilton na segunda temporada que disputava. Até por causa de 2007, né? Que ele não foi campeão por uma cagadinha, uma besteira. Mas aí tudo mudou na hora que começa a cair a chuva e o Vettel passa o Hamilton, que tem aquela famosa frase do Galvão, o Brasil é Vettel desde criancinha. E continuamos, né? Sim. E a partir desse momento aí começou o sentido de alerta. Caraca, será que vai dar, mano? Eu tava, e aí foi todo. Explodido total. Eu tava... Eu tava rodando a camiseta, né? Tava bem doido já. Não, e aí começou aquele sentimento, poxa, vai dar e tudo mais, tal assim, a pista secando, e o Massa tipo, soberano lá na frente, tal assim. Aí vai a última volta, Galvão loucaço na TV, tal assim, o Massa passa. Mas eu ainda, tipo, você sabe aquele negócio segurando na cadeira, tá ligado? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Tá ligado? Eu tava igual o Papai Massa, pulando. Você tava só o Titônio, né? Só o Titônio, é. Abraçando o cachorro, pulando na sala. E aí, cara, o que acontece comigo? A hora que eu olho assim, eu lembro até hoje da frase célebre que sepultou o título do Massa, que é o Burt falando, o Glock! Ó, o Glock. Que o Hamilton passou o Glock ali eu sempre esqueço o nome daquela parte, da junção, né? Na junção, acho que foi na junção. Pra subir ali e ser campeão do mundo, por conta que o Glock tava se arrastando, porque ele não fez parada nos boxes. E se ele tivesse feito parada nos boxes, ele não estaria na posição que estava. Ou seja, só foi dada esperança, porque ele, de fato, a posição era pro Hamilton ali, não... Sim. A gente só se iludiu, é isso. A gente achou que na parte mais veloz do circuito de Interlagos, uma Toyota ia segurar uma McLaren que tava disputando o título. Mas enfim, o brasileiro, né? Mas aí, tipo assim, enquanto o seu Hamilton passou, a Nicole do Pussycat Dolls ficou pulando que nem uma maluca no box da McLaren e aí vem aqui todo aquele sentimento de você morrer um pouquinho, né? Com o coração partido. Mas assim, isso foi o desfecho, né? A gente tá começando pelo final da temporada, né? É verdade, a gente tem que ir lá voltar no começo. Vamos passar por cima de como foi a temporada de Massa e Hamilton em 2008. Começou na Austrália, Zoto? Vamos lá, 16 de março de 2008 a gente teve o GP da Austrália e a gente já começou com uma temporada com um sentimento diferente, né? Eu acho que houve um grau de competitividade muito maior em 2008, porque, claro, isso foi avançando ao longo do campeonato e destinando ali a disputa entre o Massa e o Hamilton, mas o começo o Massa já tenta passar o Kovalainen, já dá uma rodadinha, né, já perde ali aquela primeira chicane que tem, que eu detesto no videogame, aquela chicane, ele já se roda, já quebra a asa, dá um monte de zica. Lembrando, se não me engano, 2008, eles estavam com aquele pneu rajado, né, tipo do pneu de chuva, pra desacelerar, pra você ter ideia de como voavam os carros também. E o Hamilton ganhou com facilidade, seguido do Heidfeld e o Rosberg. Então a gente teve uma McLaren, uma Sauber e uma Williams no pódio, né? Nico Rosberg, a gente sabe que ia dar depois, mas ele ficou em terceiro lugar com a Williams. Exatamente. O carro naquela época tinha tanto spoiler, mas tanto spoiler que o povo chamava ele de J-Nerd. Quem pegou essa piada. Ali a gente tem dois problemas já da temporada que eu acho que já dá um tom para o que caminho a gente vai seguir aqui na nossa análise. Por quê? A gente teve um erro do Massa, certo? Já é um ponto a se levar em consideração, porque daí falam, porque o Glock, porque isso, porque o Crashgate. O ponto é que não é uma situação que define um campeonato, né? É várias corridas e várias situações. Então já começa aí. A gente teve uma falha do Massa e ele ainda abandona o GP. Eu vou até falar a volta que ele saiu para não falar besteira, que se eu não me engano foi na 29, vamos conferir, na volta 29 por quebra do motor. Teve um probleminha aí também de regra, né? Porque os caras não podiam trocar, tinha uma troca só sem punição de motor, e aí os caras aproveitavam o motor do anterior, tinha uma zica assim e acabou uma outra quebrando. Fórmula 1, né? Outro rolê, outra regra, né? Os pontos, pra vocês terem uma ideia, ia do primeiro com 10 pontos, ia caindo 2 pontos, né? Até que o oitavo ficava com 1 ponto. Vocês entenderem, é como o campeonato era muito mais focado ali em quem vai ganhar, no bolinho ali. Se você não pontua... Só os ponteiros pontuavam mesmo. Só os ponteiros pontuavam, perfeito. Mas a gente teve o GP da Malásia também, né? GP da Malásia. Como foi o GP da Malásia? Se eu não me engano aqui, o GP da Malásia é o nosso querido Massa rodou na volta 31.
Pois é, olha aí. Pelo menos a vitória ficou na Ferrari, né? O Raikkonen que levou. Sim. E aí o Kimi, olha pra você, assumiu a liderança do campeonato. Era o início do fim do interesse do Kimi por Fórmula 1, né? Depois disso, ele só correu por correr. Mas o importante aí é que o Kimi era o reigning champion, né? Ele era o atual campeão. Sim, sim. E ainda teve pódio do Kubica, de Sauber. Sim. E do Kovalainen, de McLaren. Heikki Kovalainen, que nome, hein, cara? O nome ainda é melhor do que o desempenho dele, viu? Sim, sim, sim. Porque vê a gente falando tanto de Kovalainen, que achou que ele era um lobo das pistas, né? E quando vê, ele era só um cordeirinho. Quando a gente chega na segunda etapa e o Raikkonen tem uma vitória, enquanto o Massa erra, o que você pensa? O Raikkonen é o campeão. Chega na segunda etapa, um cara tem a vitória e outro roda. Quem que é o primeiro piloto da Ferrari? O Raikkonen. E tudo dava a entender que o Raikkonen ia disputar o campeonato. Com quem ganhou a primeira etapa, que era o Hamilton, né? Que teve problema no segundo GP e ainda terminou pontuando. Sim. Mas o mundo mudou, né? O mundo gira. Mas aí no Bahrein, o Massa dominou de ponta a ponta quando tirou o primeiro lugar do Kubica. E, tipo, ele só perdeu a ponta durante a segunda rodada de pit stop. Com isso, ele dá a volta por cima do campeonato após abandonar as duas primeiras corridas da temporada na Austrália e na Malásia. E o Hamilton larga mal. Na segunda volta, acertou. Olha só, Fernandinho. Tiveram uma treta já. O Hamilton perdeu o bico, precisou parar no pit stop e terminou lá atrás, lá em 13º. Então, uma vitória do Massa e também contando com o erro do Hamilton, porque, assim, vale lembrar que o Hamilton, dessa época, não é o Hamilton 7 vezes campeão do mundo, ele era o Hamilton ainda aprendendo, e apesar de ultra talentoso, ultra errante também, né? Isso, bom, até hoje ainda existe uma disputa entre ele e o Alonso, né? A gente pode notar isso em qualquer corrida que os dois se encontram na pista, né? Porque o ano 2007 pode-se dizer que os dois perderam o título pro Raikkonen, um por causa do outro, né? Tanto Sim. o Alonso quanto o Hamilton se quebraram tanto um com o outro que esqueceram que tinha uma Ferrari correndo por fora e acabou caindo no colo ali do Raikkonen um título. Lembrando também, né, que depois nós vamos falar muito mais sobre isso, é que o Alonso estava na Renault. Sim, esse ponto é muito importante a gente lembrar. Que o Fernandinho, Fernandinho que ele fez com a gente nesse ano. Renault, pra quem não sabe, é a atual Alpine. Sim, que era a Renault até 2 anos atrás. E que o Alonso tava até ano passado. Sim, mas aqui, Zoto, no GP seguinte, que é o GP da Espanha, o Massa foi em segundo, mas ele já teve a primeira ali disputa na pista com o Hamilton, tá ligado? De uma parte bem ferrenha ali do embate que a gente veria ao longo do ano, assim, mas ele conseguiu resistir, venceu a batalha, mas a prova foi vencida pelo Kimi Raikkonen. É isso que eu estou falando. Chegamos na quarta prova e a gente tem 2 vitórias do Raikkonen, uma do Massa, uma do Hamilton, sendo que nessa vitória do Raikkonen o segundo lugar é o Massa. Então se vê uma Ferrari forte, mas o primeiro piloto, Kimi Raikkonen, atual campeão. Sim. Você já vê como que tendencia aí a visão da Ferrari. Não é de hoje que você fala, não importa o piloto, importa a Ferrari. E aí isso acaba pagando mais pra frente, né? Total. E assim, a partir daqui, tem uma questão também que o Kovalainen bateu nessa prova e teve um safety car longo. E ele ficou um tantinho machucado ali, né? Mostrando que, poxa, talvez o Kovalainen ele poderia ser mais do que ele foi se não tivesse batido ali. Mas enfim, ele teve uma temporada ok ao longo dela, né? Venceu uma prova lá na frente, lá na Hungria. Mas foi o máximo que ele conseguiu no sétima colocação na temporada no todo ali. Mas depois disso, os outros, a gente teve o GP da Turquia. E a gente tem um rei da Turquia. O rei da Turquia, no caso, é o Massa, né? É o cara que mais venceu lá. Acho que até hoje ele ainda tem esse recorde. Porque se parou de correr na Turquia, né? Tem isso também. Não, mas fica aí pros nossos ouvintes comentarem, pra gente mandar um e-mail. Fala merda, Zoto. Quem mais ganhou foi tal piloto. Então manda aí pra gente, porque eu acho que o Massa ainda é o rei da Turquia. Sim, e olha só pra você ver que coisa. Nem parece que atualmente o contexto da prova é o que acontece com a Ferrari nas provas, porque o Massa venceu a prova com o Kimi em segundo, e o terceiro foi o Hamilton, porque fizeram 3 paradas e a Ferrari fez 2 paradas. Olha só pra você ver. A Ferrari acertando estratégia de boxe. Tá vendo? Acertando estratégia de pneu. Que beleza. Mas vamos lembrar outro ponto, né? Que naquela época, e a gente vai voltar com esse assunto depois, existia o reabastecimento. E isso definiu muita corrida, viu? Inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes, mas o reabastecimento era o que jogava a favor de um carinha ali chamado Schumacher. Esse aí era rei. Ele andava com o carro muito leve, socava a bota, fazia volta de classificação toda a volta, entrava abastecido. Ele acabava parando uma vez a mais do que os outros e acabavam tendo um desempenho
desempenho muito rápido e acabava, né, vencendo muitas corridas assim. Nessa época aí, a gente tinha que lidar com estratégias não só de pneu, mas também com o peso do carro, né, de como isso ia refletir no desempenho ou não. Sim. E logo depois disso, a gente teve o GP de Mônaco. O GP de Mônaco foi vencido pelo Hamilton, o Massa ficou em terceiro e o Kubica, olha só pra você ver, ficou em segundo ali, dando os brilharecos dele ali. Brilharecos que seria ainda maior no GP seguinte, né, Zoto? Que é o GP do Canadá. Esse é um clássico, né? Sim. Começa aí que o Massa já teve probleminha aí com a Ferrari nos pits, né? Então, agora a gente bota um pontinho na conta da Ferrari, né? Sim. Quem não lembra da Ferrari errando um pit stop, não é mesmo? Parece que foi ontem. E quando você falou em brilhareco do Kubica, na verdade foi um baita de um brilho, porque ele venceu a etapa no Canadá, sendo que ele venceu um ano depois de dar uma paulada homérica no GP de 2007, no qual a gente conseguiu até... Ele destruiu o carro num grau que a gente conseguiu ver o pé dele pra fora do carro. Sim. Né? E foi um dos acidentes mais horríveis que eu vi da Fórmula 1. E por sorte, né, graças à segurança dos carros, ele não sofreu nada muito forte. Mas foi que... O fato é que ele não morreu. Do jeito que foi aquela paulada, eu olhei na hora, achei que ele tinha morrido. No caso, foi o que proporcionou a primeira corrida do Vettel, né? Sim, sim. Passa um ano, ele volta na mesma pista e vence a corrida, o que é legal de ver, né? O cara sofre um problemão daqueles e acaba superando. Sim. E se eu não me engano, essa temporada de 2008, mostrando que ele tava ali como um contender ao título mundial, ele faz uma ultrapassagem dupla inacreditável, que ali na ferradura, tá ligado? Uhum. Passando do Rubens e o nosso querido Kovalainen. Certamente é a maior ultrapassagem do Massa e uma das maiores ultrapassagens do circuito, cara, que é sensacional aquilo. Mas seguindo adiante, a gente teve o GP da França, vencido pelo Massa, logo depois do Canadá, e o Hamilton errou, foi punido, tudo mais. Fez um tanto de pataquada, trazendo aquele ponto que a gente falou que ainda não era o Hamilton que a gente conhece, acostumado atualmente. Mas ali o Massa assumiu a liderança do campeonato. E aí mudou a figura, né? Porque daí agora a gente tem um novo piloto brigando pelo título. O grande problema do Massa é que logo depois veio o GP da Inglaterra, que a gente, ao longo dos anos, descobriu que é o quintal do Hamilton, né? Ainda com chuva. E aí o Hamilton venceu de forma fácil e eles empataram ali. Então, esse foi o que o Rubinho largou lá atrás e fez um escarcéu. Eu lembro dessa corrida. Porra, isso aqui foi um desempenho exemplar do Rubinho, né? Ele na chuva ele era maravilhoso também. Ele gostava desses momentos, assim, cara. Mas, assim, a gente vai pra Alemanha com os dois ainda empatados. Mas aí chega no GP da Alemanha, o Massa termina em terceiro, tentou mudar uma estratégia durante um safety car, ele fez um pit stop, até levou uma vantagem em relação ao Hamilton que não parou. Porém, ele ainda assim não tava com um ritmo tão forte quanto do Hamilton, e foi ultrapassado a 10 voltas do fim e tal, e ficou em terceiro. Quem ficou em segundo ali na ocasião, só pra você ver, era Nelsinho Piquet. Aí a gente já começa a dar atenção pro nome, né? Que a gente tem aí uma Renault ficando em segundo, né? E essa Renault que ficou em segundo vai dar muito pano pra manga lá pra frente. É que a Renault começou a ser competitiva nessa fase do campeonato, né? Sim. Ainda mais competitiva e tal. E assim, já vamos falar de Nelsinho Piquet, acho que podemos seguir falando dos GPs, que na hora certa eu vou falar muito dele. Sim, sim. Até porque o próximo GP ele é muito importante, porque o GP da Hungria, se tinha sinalizado um pontinho pra Ferrari, pode sinalizar outro pontinho pra Ferrari aqui, porque o Massa caiu pra terceira posição, porque ele teve uma quebra, né? Dominando a prova, na penúltima volta ele quebrou. Bem como a gente falou, a gente já tem pelo menos 2 pontos de falha aí pra jogar no da Ferrari, 2 pontos do Massa pra dizer que ele falhou, mas também assim, não é grande problema. Hamilton errou em 2 GPs, acontece, assim, né? Sim, mas esse GP foi o máximo que o Kovalainen conseguiu na vida, porque ele venceu esse GP. E nunca mais venceu mais nada na vida. Vamos falar, o Kovalainen não ia, né? Não dava. Sobrou um carro pra ele e ele pegou. E tem assim, questão de desempenho mesmo, assim, pra vocês terem ideia. O Hamilton, campeão, certo? Disputando corrida a corrida. Ele foi campeão com 98 pontos. O Kovalainen, além de ter só uma vitória e mais 2 pódios na temporada, ele ficou em 7º lugar, né? Olha, vamos comparar aí com a Ferrari. A gente teve o Massa disputando o título, que teve um foco ali, mas pra metade do campeonato já falando, quem tá disputando o título é o Massa, não é o Raikkonen. O Raikkonen ficou em terceiro. Então, não dá pra te defender, Kovalainen. Não dá. Falando em não defender, quem não
defendeu bem essa liderança do campeonato foi o Hamilton, porque com sangue nos olhos, no GP da Europa, Felipe Massa venceu a prova. Onde foi o GP da Europa? Foi naquela pista de Valência, né? Ah, que era no Porto ali, tá ligado? Se agora vocês procurarem no teu Google aí, como está o circuito de Valência, vocês vão ter um pouquinho de dor no coração, viu? Sim. Por isso que eu até falei naquele... Um tempo atrás, nem lembro qual podcast que era, mas eu tô velho. Daquele GPs poderiam voltar dessa pista de Valência aí, que ela era bonitinha e tal, assim, era legal. Eu não lembro como é que era jogar nela, porque os jogos que tem nela era tudo dessa época. A gente realmente não jogava muito. Logo depois disso, tivemos o GP da Bélgica. Mais uma vez, o Massa, como diria o Galvão na época, tá na balada, né, que ele tava disputando ali. Ele herdou uma vitória do Hamilton, que venceu ali, mas uma manobra que ele fez no finalzinho ali, quando tentava tomar a liderança do Kimi, ele foi punido por uma ultrapassagem proibida, foi punido e perdeu a vitória lá. Isso gerou polêmica na época. Que sempre rolo de comissário, tá ligado? E aí, mas acabou que ele foi punido com 25 segundos o tempo total e o Massa foi vencedor da prova lá, só pra colocar um pouquinho de pimenta nessa disputa dos dois ali. E chegava até o GP da Itália. Aquela coisa clássica que a gente tem até hoje na Fórmula 1 de não dar uma punição na hora, ficar discutindo e não sei o que, e aí acaba mudando o resultado, né? Sim. É complicado. Mas aí a gente chega no GP da Itália, o emblemático GP da Itália vencido por Sebastian Vettel, né? Não, pera. Esse aqui, precisa de separar um momento pra falar daquele desempenho do Vettel no GP da Itália. O jovem Sebastian Vettel, cheio de espinha na cara, mostrou a que veio na Fórmula 1, fazendo a pole, tava ensopada aquela pista, era só água. O Vettel faz a pole e lidera de fio a pavio com uma Toro Rosso. Toro Rosso. Sabe o que é a Toro Rosso? Sim. É a AlphaTauri hoje em dia. Tá? Olha não só era pra você ver tão ruim como tá a AlphaTauri hoje. Não. Tudo tem limite. Mas né? assim, olha, a gente tava falando dessa Ferrari, dessa McLaren, a gente tinha a Sauber, a gente tinha a Renault, que eram melhores que a Toro Rosso, e ele fez milagre. Pra galera que não acompanhava na época, o Vettel, o bizarro dessa vitória, não foi ele vencer com a STR, porque, assim, quem viu a vitória até do Gasly em Monza e tal, assim, sabe, tipo, o jeito que é Monza, dá pra acontecer uma zebra, e, né, assim. Um safety car aqui, uma zica ali. Mas não foi o caso. Só que a vitória dele foi dominante, tá ligado? Ele foi dominante. É como se ele tivesse com uma Ferrari ali na mão, tá ligado? E de ponta a ponta arregaçou todo mundo. É como se ele tivesse ali, tá com uma Red Bull. Só pra dar o contexto histórico atual, né? Mas aí, Zoto, depois disso... Porque nesse GP o Massa ficou em sexto foi caos o fim de semana por causa de chuva. Ele ficou em sexto e o Hamilton ficou em sétimo. Mas aí chegamos em Singapura. Mas assim, o ideal, né? Ele ficou na frente, porque assim, quando você tá disputando o título, não vou ganhar, mas eu tenho que terminar na frente do meu rival, certo? Sim. Só que aí a gente chegou no momento, como você falou, em Singapura. Singapura com C ou com S? Boa pergunta. A gente resolveu isso no episódio, agora já não lembro mais, mas acho que é com um C. É com C. O do Malu fica com essa. Mas enfim, a Ferrari acabou com a corrida do Massa no primeiro pit stop, que o brasileiro estava parado na posição correta enquanto aguardava o fim do reabastecimento. E a equipe acendeu o sinalzinho verde. Lembra que na época o sinalzinho verde era ficou verdinho e sai voando, né? Só que esqueceram de tirar a mangueira do carro dele. Olha só, ele teve que... E aí ele teve que parar no pit lane pra esperar os mecânicos tirar aquela imagem lá, o Galvão. Ai. Então, ali a corrida dele tinha ido embora, mas ele assim... tem uma punição, não foi? Por causa desse. Ele terminou em 13ª a prova. Foi um desastre. Foi o final de fim de semana desastre do Massa, né? Porque como se não fosse isso, ele ainda foi punido porque a Ferrari soltou em posição perigosa, ele contra o Sutil. Tudo errado, né? Ferrari sendo Ferrari. Mas assim, o ponto aqui é o seguinte, ele era pole. Sim. E aí deu a zica e ele foi lá pra trás. Ele acabou em 13º, o Hamilton em terceiro. Vencido a prova por Fernando Alonso. Ok, Fernando Alonso, um grande piloto, né? Sim. Tava com mais... E esse movimento todo, essa reviravolta na corrida, aconteceu porque teve um acidente. Olha aí pra você ver. Mas que acidente? Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet Jr. roda sozinho e arregaça sua Renault no muro. O ponto é que Fernando Alonso já tinha feito uma parada muito estrategicamente que o colocava à frente do pelotão, certo? Sim. Ninguém falou nada na hora, né? Bateu, deu certo pro Alonso, todo mundo achou estranho, porque falou assim, por que o Alonso parou numa estratégia que não faz sentido? Aí bate, até as pessoas olharem estranho. Aí tudo bem, acontece. Né? O que de fato aconteceu, e a gente veio saber a público praticamente um ano depois,
é que Nelson Piquet Jr. recebeu ordens da equipe para bater de propósito. Isso comprova-se no próprio GP, porque na volta de apresentação, ele roda no mesmo ponto. Ele chega, ele dá uma virada no volante que ele gira, daí ele conserta e vai. Tipo, ele treinou a manobra de bater, e durante o GP mandaram falar algum código lá, alguma coisinha, e ele arrebentou o carro no muro. O que beneficiou Alonso e ele venceu a corrida. E essa é a grande polêmica até hoje, porque o que se fala aí, né? O GP deveria ser cancelado, porque foi falcatrua, não sei o quê. A dúvida é, vamos supor que alguém tivesse apontado isso no GP. Iam cancelar o GP? Eis a questão que mora todo o motivo desse podcast. Porque assim, logicamente, se tivesse levantado isso no GP, esse GP provavelmente seria impugnado. Eu creio que não. Não, sim. Por que eu digo isso? Por conta de que, no ano de 2023, a gente tem um documentário, se eu não me engano tá no Star Plus isso, do Bernie Ecclestone, que era o dono da Fórmula 1 até antes da Liberty Media. Se você chegou depois da Liberty Media, sabia que a Fórmula 1 por muitos anos foi liderado por um cara que parece a Ed na moda, mas de cabelo branco, tá ligado? Cara, volta. Você tá... Ed na moda de cabelo branco? Sim, nada de capas. Assim. E eles, nesse documentário, soltou um comentário da seguinte forma. Eu vou até chamar o nosso amigo. Faz tempo que ele não aparece aqui. O Marcelinho? Aê! Bom dia! Estou aqui para trazer polêmica para vocês. E eu vou ler o documentário aqui do Bernie, falando que ele fez uma cagada, mas que ninguém sabia. Olha só pra você ver. Ele disse aqui: decidimos não fazer nada. Queremos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Filha da puta. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Assim, o Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura por essas condições, disse Bernie Ecclestone. Que filha da puta, né, Zora? Sim, a declaração ele fala isso, foi cancelado, mas é isso que eu tô falando, tá na hora, e eu acho que ia ficar aquela treta lá, eles iam arrancar o Alonso da classificação, desclassificar ele. Alguma coisa assim, entende? Já se resolvido na hora, porque dava pra ter pego na hora. E aí ia piorar a situação do Massa, porque o Hamilton ganharia 2 pontos a mais, né? Então a gente nem seria iludido no final. Mas, beleza, vamos supor que, no caso, eles só foram saber depois, iam cancelar o GP, a gente voltaria com a classificação que estaria, né, no GP da Itália, que era Hamilton na liderança do campeonato, com 78 pontos contra 77 do Massa. Então... Sim. Muda muita coisa, assim, da situação, eu acho. O timing da descoberta muda toda a história, né? Porque se esse negócio, igual, segundo o que o Bernie mesmo falou aqui, era pra anular porque foi descoberto depois. Mas se provavelmente fosse descoberto no dia, a Renault estaria fora do grid. Mas daqui a pouco a gente fala sobre Renault, Alonso, Piquet Jr. e tal. Assim. Acho que é o momento da gente falar mesmo. Já é o momento? Eu acho que sim. Zoto, eu vou puxar uma pergunta pra você. É um absurdo ou não Nelsinho, Piquet e Flávio Vettori ainda frequentarem e serem influentes no grid da Fórmula 1 em 2023 perante essa patifaria que aconteceu? Olha, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou passar pano pra um Piquet. Ah, não. Mas eu acho que assim, olhando pro contexto de Nelsinho Piquet, na época, compreendo a atitude dele. Eu entendo o porquê dele ter feito isso. A gente sabe como é difícil de se conseguir entrar na Fórmula 1, como é complexo, né, uma carreira de piloto, como é batalhoso para chegar até lá. Ele ainda tem um nome que pode ter aberto algumas portas para ele, mas mesmo assim, ele precisava o quê? Demonstrar desempenho. Isso não aconteceu o ano inteiro. Houve alguns momentos em que ele conseguiu brilhar aqui e ali, ele conseguiu um segundo lugar, mas convenhamos, comparado a Fernando Alonso, que era companheiro dele da equipe, ele não chegava mais nem perto, né? Eu vi uma entrevista recente em que alguns falaram, né? Algumas pessoas falaram, mas ele andou sempre perto do Alonso, sempre 2 décimos, não sei o que. Mais ou menos, tá? Ele não é bem assim, não. Ele não tinha... Tudo bem, a gente tá comparando, né, Nelson Piquet Jr. com um bicampeão da época,
um carro meia boca. Não era aquilo tudo o carro da Renault. E aí a gente não vê um grande desempenho para ele. Tudo bem, ele conseguiu um segundo lugar. Pareceu que no segunda metade da temporada ele deu uma melhoradinha, né? Começou a pontuar com um pouquinho mais de regularidade, começou a aparecer um pouco mais. Mas eu vou resgatar uma conversa e uma entrevista do Barrichello na época dele de Ferrari. Fatídico fim de semana do Hoje Não, Hoje Sim. Por que ele deixou entregar? Ele deixou para entregar, né, a posição na reta final? Porque ele não ia entregar. Ele estava decidido a vencer aquele GP. E até que a galera na última volta, né, o engenheiro apertou lá e falou assim, olha, você tem que rever aí as condições do seu contrato, né? Ou seja, ou você entrega ou você tá na rua, né? Então, você ia querer ficar fora de uma Ferrari que tem potencial de ganhar título, sabe Deus que pode acontecer com outro piloto e você herdar uma vitória aqui e ali e ser campeão, né? E se você conseguir entregar o suficiente para ser campeão, mesmo que esteja falando com o Schumacher, né? O que seja, ficar como vice-campeão, quem não queria ser um vice-campeão de Fórmula 1? Então, ele cedeu a passagem. Foi a mesma coisa com o Piquet. Você tá tentando ganhar ritmo e se firmar na Fórmula 1. Não é fácil. E aí os caras falam, ó, você não tá entregando, a gente precisa... Existia uma história, não sei dizer a veracidade disso, mas havia alguma entrega de desempenho do carro em que o Alonso precisava vencer pelo menos uma corrida no ano. Tipo, o contrato era a favor do Alonso, né? O Alonso precisava ganhar uma corrida no ano, porque senão ele receberia alguma multa, alguma coisa. Então, eles chegaram pro Nelsinho e falaram, vamos montar a estratégia, em tal volta, a gente vai te falar, e você vai socar o carro no muro pra beneficiar o Alonso ele ser campeão. Ou é isso, ou é rua, entende? Podem ter chegado nesse nível pra conversa com ele. Ele topa, e eu entendo por que ele topa. O que acontece é que os caras são meio filha da puta, né? Pra ser bem no linguajar próprio, e no ano seguinte eles de fato demitem o Piquet antes do fim da temporada. E aí é o seguinte, né, meu amigo? Vocês vão me mandar embora? Pois vou foder todo mundo. E aí jogaram a merda no ventilador e arrebentou com tudo, né? Sim, sim. Mas assim, o que a gente vê depois, eu entendo totalmente essa abordagem que você faz, que eu vou fazer o contraposto agora. Muito bem. É que, assim, não, beleza, ele tava numa situação que ele tinha que aceitar pra seguir em frente com a carreira e tal, apesar de ser um absurdo e tal. Uhum. Beleza? Beleza. Só que o comportamento de Nelsinho depois disso, as declarações que ele dá, a prepotência que ele carrega ao falar desse caso, assim, ou então fazer piadinhas com esse caso, tipo assim, não advogam a favor dele, tá ligado? Desse coitadismo, entre aspas, que você colocou pra ele nessa posição. E, saca? Tipo assim, poxa, a gente não fica com dó do Nelsinho, a gente quer arrebentar o Nelsinho na porrada. Supostamente. Supostamente, né? Supostamente. Entendeu? Assim como o pai dele, supostamente também. Mas assim, cara, eu ainda acho muito triste, a palavra correta é essa, pessoas como ele, pessoas como Flávio Briatore ainda estarem no grid. Cara, eu não sei sobre o Fernando Alonso, de verdade. Não, o Briatore, até onde se fala assim, né? O Nelsinho, eu acho que ele foi um dos mais punidos dentro do contexto, porque ele perdeu sua carreira na Fórmula 1. Ele ainda conseguiu em outras categorias, né? A gente sabe que, tudo bem, tem a ligação com a FIA, por exemplo, Fórmula E e tal, mas a carreira dele na Fórmula 1 acabou e muito por causa desse caso. Não acho que o desempenho dele na Fórmula 1, nesses 2 anos, 1 ano e meio, né, de temporada que ele fez, valeria não daria, assim, crédito para que fosse muito, muito longa ali a carreira dele. Mas mesmo assim, isso botou a pá de cal, acabou a Fórmula 1 pro Piquet Jr. Mas o Briatore, que teoricamente teria sido outra pessoa que foi punido, ele foi punido de forma vitalícia. Ele estaria fora da Fórmula 1 por causa da vida, né? Sim. Mas a gente vê ele no paddock aí, né? Estaria. Então. E o Briatore, pra vocês terem uma noção, ele era muito relevante assim na Fórmula 1. Pra quem não sabe, lá da Benetton ele já tinha uma grande influência com... ele, se não me engano, foi ele que era chefe de equipe do Schumacher na Benetton. Sim, ele que trouxe o Schumacher. E isso faz até a gente pensar por que o Schumacher fazia o que fazia nos dias de vicarista que ele tinha lá, né? E quem sabe aprendeu com quem, né? Pois é. Mas, cara, eu ainda acho muito absurdo em 2023 esse cara ainda tá frequentando o grid, assim. Como falei, o Alonso, total. Eu sinceramente, eu acho que o Alonso sabia de todo o rolê, tá ligado? E que ele deveria ser punido também. Eu não duvido também. Mas, assim, o Alonso ainda você tem a questão da dúvida, né? Porque... você tem a dúvida porque falou que não, mas assim, vamos voltar ali, né? Porque 2007, o Alonso foi Dick Vicarista lá com o Hamilton em 2007.
Lembrem lá da treta. Ah, não imagino. O Alonso, ele supostamente ele ajudou a galera lá a FIA na investigação daquele Spygate. Spaghetti, não. Spygate. Espaguete. É que pode ser espaguete também, né? Se for o caso da Ferrari, né? Espaguete. Quem não lembra, Spygate era o que algum mecânico lá da McLaren comprava informações de engenheiros da Ferrari, né? E só que ele tirava cópia como se fosse uma lojinha, numa papelaria, sabe? E até que quem tava tirando as cópias, um dos funcionários olhava e falava, mas isso aqui é da Ferrari. E o cara torcia pra Ferrari. E aí o cara falou, quer saber? Pegou, mandou essas informações pra Ferrari e falou, os caras estão roubando essas informações aqui. E aí fodeu com a galera também na McLaren. E até onde se sabe, assim, na forma oficial, o Alonso e o Hamilton, que estavam na McLaren, ajudaram nas investigações e ficaram com os pontos. Delação premiada que chama. Os dois estavam disputando o título. Pra Fórmula 1, era interessante que eles não perdessem os pontos, né? Porque isso ia entregar de mão beijada os títulos pra Ferrari e os de piloto também, e não ia ter emoção nem nada. Então, não houve nenhuma ação direta com os pilotos. Mas eu posso botar um dedinho no fogo pra dizer, esses caras sabiam do que tava rolando, fizeram parte, e aí no final a Fórmula 1 passou um pano. E eu acho que com o Alonso pode ter sido a mesma coisa, entende? Mas fala assim, não adianta a gente punir o Alonso aqui, porque ganhou, beleza, mas vai mudar o quê? Né? Não vai ganhar título nenhum, não influencia em nada, deixa assim. Exatamente. Mas falando em ganhar, Zoto, eu tô triste. Por quê? Porque a gente tá ganhando um pouco menos com nossos apoiadores esse mês. Exatamente, menos porque poderíamos ter mais apoiadores. Porque ouvintes nós temos. Sim, temos sim. Muito obrigado toda vez a gente por ouvir sempre o nosso programa. Mas a gente não precisa agradecer só os nossos ouvintes, podemos agradecer nossos já apoiadores e pedir novos apoiadores, não é isso? A galera do Smooth Operator, um agradecimento de coração. Pera aí, só um minutinho, Zoto. Ô, Marcelinho! Oi! Lê aqui o nome da galera aqui que é apoiador nosso. Beleza! Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, ela manja, hein? Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. E aquele agradecimento especial a eles, né? E aos nossos Smooth Operator. E se você ainda não é apoiador, o que tem que fazer? Olha, por menos de um pão de queijo da padaria por dia, você pode ajudar o Box. Você pode colocar o pão na mesa desse podcast que sofre desde 2008 com esse ocorrido. Olha aí. Nem parece que há 5 minutos atrás eu tava fazendo uma voz que me arrebentou a garganta. Você também pode ajudar a gente pela chave do Pix, que é podcastboxbox@gmail.com, avaliar a gente com 5 estrelas nos agregadores, ou com o best do best de cada agregador de podcast. A gente fala 5 estrelas, que é o do Spotify, do Apple, acho, se não me engano. Enfim, você entendeu? Coloca a gente no máximo do podcast, que isso ajuda a gente bastante também. E acompanha a gente no Twitter e no Instagram, @cashboxboxbox, porque a gente faz aqui com tanto amor e afinco, porque a gente tem um coração partido desde 2008. E esse coração partido continuou ali por mais 3 provas ainda, né, Zoto? Teve mais 3 provas além do Crash Gate, a gente teve o Japão. Japão, que o Massa chegou em 7º. Ele foi punido com um drive-thru, né? Porque ele, num toque com o Hamilton, olha só pra você ver, foi considerado culpado, tá ligado? Ali já tava na treta, né? Porque já era final de campeonato, então bateu desespero, água na bunda, né? Temos que começar a ganhar do rival. Então já... às vezes dava uma passada aqui e acabava se ferrando ali, dando uma ziquezeira. Mas foi, por um lado, o ruim, né? Mas ele ainda pontuou, porque o Hamilton ficou em 12º. Sim, foi o mal que compensou. Comparado com o que a gente acabou de falar nos últimos 15 minutos de cast. Mas aí, assim, mas é importante a gente ver, porque como é que acaba o campeonato, como é que acaba a classificação depois desse GP. O Hamilton tava na liderança, ficou com a liderança ainda, com 84 pontos, seguido 79 do Massa. Então tava naquele momento de desespero já, né? Se quer ser campeão, vai ter que correr atrás. E aí no GP da China, o Hamilton venceu com certa facilidade, e o Massa ficou em 2º, mas contou com
com o Kimi Massa Fast Than New, tá ligado? É. Teve a troca de posição, ele ficou em segundo e chegou no Brasil na condição do Massa ficar em primeiro ou segundo e o Hamilton ficar 5 posições atrás dele. Isso porque ficou o quê? Hamilton com 94 pontos e o Massa com 87. Lembrando, os pontos ali, né? O primeiro colocado ganhava 10 pontos. Então, se a gente olhar na tabela, 10 pontos pro Massa, ele ia a 97 pontos. Se Hamilton não pontuou, 94. Então, ele tinha uma vantagem, vamos dizer assim, no caso de vitória, de 3 pontos. Aí faz as matemáticas, tinha que ficar 5 posições para trás. Sim. Mas aí, o que acontece? O que a gente falou aqui, né? Do relator no começo do programa, que foi o GP do Brasil e tudo mais, tal. Assim, a gente morreu um pouquinho naquele dia e tal, e o Hamilton foi campeão, né, Zoto? Por um pontinho. Acho que assim, a gente pode dizer que falam muito da temporada 2021 por motivos óbvios, foi uma das mais competitivas e tudo, mas o final, né, o desfecho de 2021 foi aquele agridoce que a gente teve, aquela decepção. Já esse campeonato, a competitividade foi bem maior, né? Eu acho que a gente tinha mais carros envolvidos em corridas, assim, com chances de vitória, né? Tanto que a gente teve... Quantos vitoriosos diferentes a gente teve na temporada? Deixa eu ver. Punhado, cara. Foi Hamilton venceu, Massa, Raikkonen, Kubica, Kovalainen, Alonso, o Vettel. 7 vitoriosos diferentes, né? O que a gente vê é que normalmente chegar a 4, 5 aí, normal, é muito. Então, a gente teve uma temporada bem competitiva. E o final foi épico. O cara venceu o campeonato na última curva. Enquanto que em 2021 a gente teve uma vitória lá na última volta, mas em dadas as circunstâncias não tivemos uma emoção, só raiva, né? Então, já em 2008 a gente teve emoção e raiva. Sim. Mas outro, pra gente encerrar o cast aqui, só tem um ponto que eu gostaria de colocar. A gente gosta de fazer um e se de vez em quando, né? Uhum. E se Massa tivesse sido campeão? Como é que você imagina que teria sido o automobilismo pra gente aqui no Brasil e tal? Só lembra, a gente não apontou lá atrás, mas é óbvio que a partir da declaração do Bernie, que ele disse, o Massa tá cogitando entrar na justiça. Eu não sei que altura desse cast ele tentou entrar ou não, se ele desistiu ou não, tal assim. Se ele desistiu ou sim, né? De entrar na justiça por conta disso, mas assim, a minha opinião, que eu não falei lá atrás, ele deveria ter entrado quando o Reginaldo Leme lá atrás divulgou essa história num GP, tá ligado? Foi um ano e pouco depois. Mas isso era 2009, em que ele tava na Ferrari, a Ferrari não tava bem naquele ano. Sim, tá uma desgraça e deu uma molada na cabeça dele depois disso. Então, mas assim, eu acho que ele deveria ter entrado na justiça naquela época, não agora. Agora já foi, cara. E, tipo, eu assim, acho que a Ferrari tinha que ter entrado na justiça, né? Não ele. Mas Ferrari já, enfim. Desde então nunca mais ganhou, né? Não, existe também a questão da Ferrari às vezes não quer entrar com nenhuma briga com a FIA por causa de méritos que tem, uma boa relação, né? Então acabam deixando passar algumas coisas, enquanto a FIA também deixa passar umas coisas da Ferrari, supostamente. Sim. Confio na minha equipe, com certeza estão falando bem. Mas eu concordo contigo. Acho que se alguém devia ter reclamado, devia ter reclamado na época, né? Quando estourou a bomba, deviam falar, opa, agora vamos erguer isso aqui. Hoje em dia, mexer com isso, tipo, depois de tanto tempo, né? Eu acho que é só dor de cabeça. Sobre isso eu concordo totalmente, ligado? E cara, o que você acha que teria mudado se ele tivesse sido campeão? Olha, eu acho que, por um lado, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente viveu épocas de ouro da Fórmula 1 no passado. Eu acho que a gente teve, olhando para o automobilismo brasileiro, né, na época do Fittipaldi, acabou se divulgando a Fórmula 1, cresceu-se muito o automobilismo por causa disso. Depois veio o Piquet, depois o Senna. Eu acho que o auge nosso foi o Senna. A figura do Senna foi tanto pro lado positivo quanto negativo. Positivo porque eu fui uma criança fã de Senna, que chorou com a morte dele, que sofreu, né, aquilo, mas também que assistia a corrida, aprendi a assistir corrida vendo o Senna. E aí, depois a gente teve com o Rubinho, que se jogaram a responsabilidade do que o Senna fazia nas costas dele. E ele abraçou. O problema foi esse. Não sei se ele chegou a abraçar, sabe? Abraçou. Ele falava direto na entrevista. Mas é que o ponto é que a circunstância era totalmente diferente, né? Era outra Fórmula 1 já, né? Era outro esquema. E acabou se exigindo muito do Barrichello. E quando o público geral brasileiro viu que não ia ter o mesmo resultado do Senna,
acabou desanimando com a Fórmula 1. Então já perdemos um público ali. A volta de um brasileiro figurando com chances de título, como foi com o Massa, e se ele tivesse sido campeão em casa, né, vencendo a corrida em casa, isso com certeza seria voltado de uma forma, talvez de marketing, talvez de vantagens, assim, em que a gente tivesse um desenvolvimento maior do automobilismo no Brasil. Voltando, talvez, nas épocas de Senna. Talvez, né? Mas, vamos ser sinceros aqui, eu acho que isso teria vida curta. Porque no ano seguinte, a gente já viu que a Ferrari já não foi tudo aquilo. A gente já viu a Brown GP despontando, e aí Barrichello tinha um carro para competir com o título, mas as circunstâncias não levaram ele a ser... Cara, talvez ele fosse campeão em cima do Button, tá ligado? Tipo assim, talvez o peso seria menor para ele. Talvez, tá ligado? Uma alternativa. Talvez. Vou ser sincero aqui, ele é muito mais piloto que o Button, até hoje. Não, com certeza. Isso mas a gente sabe. Mas circunstâncias, né? Ele teve problemas nas primeiras corridas que despontou o Button. Então, aí vai assim. O título pra equipe era mais importante. É esse ladainha de sempre da Fórmula 1, né? Mas aí, olhando pra Ferrari e o Massa, não só a Ferrari não tava tudo aquilo, como a mola do próprio Barrichello, né? Na cara do Massa acabou cortando ali a possibilidade de qualquer sequência, né? Sim. Sendo que em 2009 o companheiro de equipe dele era o Raikkonen ainda, né? E o Raikkonen também não tinha lá um grande desempenho ali na temporada, né? Ele terminou em sexto, pra vocês terem uma ideia. 2009, tô falando. O Raikkonen tava numa tiriça que eu vou te contar também. O Raikkonen tem preguiça também, né? Pelo amor de Deus. 2009 ele fez uma vitória na Bélgica, alguns pódios aqui e ali, então ficou lá pra meiuca. Quem realmente disputou o título foi a Brown GP, e depois o Vettel na segunda metade da temporada, que começou a ter um pouquinho mais de regularidade também, né? Que aí virou a dinastia da Red Bull, né? Daí cresceu-se a Red Bull. Então eu acho que, assim, teria uma injeção de ânimo no automobilismo brasileiro? Teria. Mas isso ia durar pouco tempo. Ia 1 ano, 2 ali, já ia morrer na casca. Eu acho que não teria mais repercussão pra Felipe Massa do que pro Brasil. Entende? Sim. Eu tendo a concordar com a sua perspectiva, também acho que não ia durar muito. Mas eu acho, cara, que ia, vamos dizer assim, o automobilismo brasileiro teria uma valorização melhor por parte dos brasileiros. Isso sim. E talvez impactasse na formação de novos pilotos, tá ligado? Talvez a gente tivesse com um piloto no grid, por conta até desse título e tal, porque seria ele ainda é o Senna, né? Mas o Massa seria o último campeão sul-americano, tá ligado? Então, assim, talvez tivesse uma injeção de dinheiro mais competitiva para níveis de Fórmula 1, assim, entendeu? Então, eu penso que talvez nesse ponto seria melhor, tá ligado? A história do Brasil na Fórmula 1 talvez, e no automobilismo como um todo, talvez fosse mais valorizada do que é hoje se esse título tivesse vindo. Agora, cara, sinceramente, o Massa conquistando ou não esse título num tapetão, num tribunal esportivo da vida aí, não vai fazer a menor diferença. O estrago, entre aspas, do não título já foi feito. Não é porque o Massa vai ganhar um título depois de tralalá ano que o investidor vai querer olhar pro automobilismo brasileiro e dar mais valor, que os talentos que foram perdidos ao longo desse caminho, que não tiveram chance na Fórmula 1, vão voltar, entendeu? Então, eu acho que agora é meio que inútil, tá ligado? O Massa até tentou fazer isso, né, quando ele trouxe aquela Fórmula Futura, acho que é esse o nome da categoria que ele tentou criar lá e tal, mas a própria galera não respeitou ele, tá ligado? Talvez até nesse ponto, se fosse interessante, a galera respeitasse mais ele, como referência e tal, assim, mas enfim. É um IC que a gente nunca vai ver, mas a verdade é que, cara, eu acho que até pro Massa é melhor a gente deixar essa história de lado um pouquinho, porque ele não merece passar por isso. Ele tem uma carreira de glórias, de superação e tal, assim. Eu acho que é por isso que a gente tem que lembrar do Massa. Sim, e eu acho que não só isso, mas ele era um excelente piloto, né? Ainda, no caso, ele está na Stock Car Brasil, né? Eu acho que ele mostrou como ele é um ótimo piloto, teve grandes desempenhos, teve grandes disputas, e o fato dele não ter vencido o título não é um demérito, pelo contrário, né? Ele brigou contra o que a gente pode dizer hoje um dos maiores da Fórmula 1, se não o maior. Ele lutou de frente com o melhor de todos. E na verdade essa. Mandou muito bem. Então, eu acho ele um excelente piloto e não julgo como, que pena, não sei o que, como alguns falam de, ele não é nada, não sei o que, sabe? Então, não acho que é por esse caminho aí, não. Sim. So, box.
Enfim, gente, eu acho que por hoje é isso, né, Zoto? Acho que é, né? Falamos bastante, né? Tiramos água de pedra aqui. Sim, exatamente. Ressuscitamos um fantasma pra matar ele agora no final com vocês. Voltamos na próxima semana com mais um Box maravilhoso pra vocês. Então, muito obrigado. Ative as notificações aí do nosso feed de podcast aí e tal. Dá uma força pra gente no Twitter e no Instagram. Lá, comenta com a gente se acha que a gente tem que fazer sei lá, vocês estão errados, tem que fazer um cast, tipo, trazendo um profissional de direito aqui pra falar a favor do Márcio, a gente traz também. É só chegar lá e pedir pra nós, né, Zoto? Isso aí, só comentar e a gente faz. Exatamente. Então, até a próxima e box. Isso aí.